somos estudantes de biomedicina e hoje vamos falar sobre fibrose cística, herança genética, sintomas e impactos familiares. Nesse vídeo, vamos conversar com o Dr. Cláudio Fernandes para entender como a doença é transmitida, quais os sintomas e quais os avanços no tratamento. Estamos aqui com o Dr. Cláudio, médico que atua como clínico. Tudo bem, doutor? Poderia explicar de forma objetiva o que é a fibrose cística e como que ela afeta no nosso organismo? Boa tarde, tudo bem? Então, a fibrose cística é uma doença em que há uma alteração genética, tá, no indivíduo, em que se altera um gene que chama CFTR, tá? Esse gene ele é responsável pelo equilíbrio do muco existente nesse indivíduo, nesse paciente. Ou seja, esse muco fica muito mais espesso. Ficando mais espesso, há uma série de consequências nesse paciente. Por exemplo, nós temos muco nos nossos brônquios. Ou seja, se o muco fica mais espesso, a gente tem uma dificuldade na troca gasosa desse paciente. Então, a gente vai ter uma série de complicações decorrentes disso, inclusive facilitando infecções bacterianas, pneumonias. Outro ponto muito importante é o sistema trato intestinal, o gastrointestinal, né? Por quê? Há uma série de mucos sendo secretado nesse sistema. Se esse muco está mais espesso, o paciente ele vai ter dificuldade de absorção, tá? E, consequentemente, até de digestão de uma série de alimentos, ocasionando distúrbios nutricionais e, principalmente, diarreia crônica. E o que a gente tem que entender, no geral, é que é uma doença justamente crônica. Doutor, de que forma a fibrose cística é herdada e qual que é a probabilidade de uma criança desenvolver a doença quando ambos os pais são afetados? Então, como eu disse anteriormente, a fibrose cística é uma doença de origem genética, só que é a partir de genes recessivos. Então, para o paciente estar com a doença, adquirir essa doença, ela precisa receber os dois genes alterados, tanto um por parte do pai, quanto o outro por parte da mãe. Convertendo isso em questão de probabilidade, há 25% de chance do paciente adquirir os dois alterados e ter a doença, 25% de chance dele adquirir os dois normais e não ter nem a doença e nem o gene alterado, e 50% de chance dele ter algum dos genes alterados, tá? Por isso que é fundamental o aconselhamento genético para pacientes ali, pessoas que têm esse histórico na família de fibrose cística. Doutor, sabemos que a fibrose cística é uma doença crônica, né, que não tem cura. Quais cuidados e avanços recentes no tratamento melhoram a qualidade de vida desses pacientes? Então, é uma doença bem complicada de lidar, né, na verdade, porque afeta diretamente a qualidade de vida desse paciente. Porém, desde o que a gente já atua diretamente atualmente, que é o quê? Desde fisioterapia pulmonar, tá? Para reabilitar esse paciente ali na questão respiratória, quanto também uma equipe multidisciplinar atuando ali com todas as consequências, sintomas em diversos outros sistemas também do organismo, mas de terapias atuais. A gente está vendo aí no mercado novos moduladores desse gene que recebe alteração, tá? E a partir desses moduladores, conseguindo ter ali uma diferença nesse gene alterado, então a doença ela vai ter uma melhor qualidade de vida por parte do paciente, gerando então uma melhor sobrevida, tá? Mas querendo ou não, é uma doença muito complicada e difícil de lidar na prática clínica. Certo. Muito obrigada pela entrevista. Olá, meu nome é Alice, sou estudante do curso de farmácia e vou explicar sobre o gene CFTR e sua relação com a fibrose cística. O gene CFTR, localizado no cromossomo 7, é responsável pela produção de uma proteína que funciona como um canal para a passagem de cloro e água nas células. Esse transporte é fundamental para manter o muco fluido e hidratado em órgãos como pulmões, intestinos e pâncreas. Quando esse gene sofre mutações, a proteína CFTR deixa de funcionar corretamente. Ou seja, isso faz com que o muco fique espesso e pegajoso, se acumulando nos pulmões, onde favorece infecções respiratórias e também bloqueando o pâncreas, dificultando a digestão dos alimentos. Essa condição
é conhecida como fibrose cística. E a fibrose cística é uma doença genética hereditária, porque ela segue um padrão de herança chamado autossômico recessivo. Isso significa que para a pessoa desenvolver a doença é necessário ela herdar 2 cópias alteradas do gene CFTR, ou seja, uma do pai e outra da mãe. Quem recebe apenas uma cópia alterada não manifesta a doença, mas pode transmiti-la, sendo chamado de portador. O gene CFTR é essencial para o equilíbrio de fluidos no corpo. Quando alterado, ele causa fibrose cística e essa alteração é passada de geração em geração através da herança genética. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Radassa, sou estudante de farmácia na Faculdade de Faminas, no 3º período, e hoje vim falar com vocês um pouco sobre os sintomas da fibrose cística. É comum dores nos locais como abdômen, tosse com catarro, sangue ou tosse crônica. No sistema respiratório é comum falta de ar, hipertensão pulmonar, respiração sibilante, com chiado ou sinusite. No aparelho gastrointestinal é comum diarreia, gordura nas fezes, fezes volumosas, fétidas. No desenvolvimento é comum crescimento lento, puberdade atrasada. No corpo é comum fadiga, incapacidade de praticar atividades físicas, e também é comum bronquite aguda, deformidade nas unhas, infecções, infertilidade por parte dos homens, infertilidade masculina, perda de peso, pneumonia, pólipo nasal ou o suor salgado. Olá, meu nome é Maísa e eu estudo farmácia. O teste do pezinho permite detectar a doença nos primeiros dias de vida. Além disso, exames genéticos identificam portadores e ajudam no planejamento familiar. Essa combinação possibilita diagnóstico precoce, início imediato do tratamento e prevenção de complicações, garantindo mais qualidade de vida para a criança. Também além de auxiliar médicos e familiares na tomada de decisões informadas, promovendo a saúde e bem-estar das próximas gerações. Oi, meu nome é Letícia Maria, eu sou estudante de biomedicina. E, em resumo, a fibrose cística é uma condição genética complexa, mas se diagnosticada precocemente e fazendo acompanhamento adequado, os tratamentos também podem ajudar significativamente a qualidade de vida desse paciente. E, além disso, é importante também entender para poder orientar as famílias que pretendem ter uma gestação futura para evitar complicações. E é importante também que nós possamos orientar as pessoas, entender como funcionam as heranças genéticas, para que mais pessoas consigam ter qualidade de vida. Isso é essencial. Compartilhe esse conhecimento para contribuir e ampliar para a prevenção e garantir a qualidade de vida das pessoas que já convivem com a fibrose cística. Foi isso, muito obrigada.